Só que na parte de baixo já são 7 metros planeados. Vou mostrar o terreno para vocês aqui, ó. Já está quase no final. Para tirar o morro, para construir a casa nessa parte de baixo todinha aqui, ó. Lembrando que aquele terreno um pouquinho mais alto é o do meu pai. O meu é esse aqui, tem 6 por 20. Aí aqui o muro de arrimo de pneus que nós fizemos. Lembrando que ele está segurando o barro. E eu fiz 2 camadas, uma atrás de saco de areia e na frente de pneu. Então quando a garagem for assentar, o pneu vai segurar ela. Depois que sobrar as condições, o que nós vamos fazer aqui? Vamos construir um muro aqui do lado. Mas até eu construir o muro, os pneus vai segurar e o barro não vai ficar caindo no corredor. Então eu vou construir a casa, fazer a escada que nós fizemos no próprio barro aqui, ó. A escada, como vocês podem ver, ó, foi feita com o próprio barro. Então o morro virou a escada. E eu consigo trabalhar dessa maneira aqui, ó. Vou poder utilizar o próprio morro como a escada que eu fiz aqui do lado, para não precisar mexer com aterramento nem nada. Aí tá o muro de arrimo de pneu lá em cima. E nós estamos terminando de tirar só essa parte daqui já para começar a construção da casa. Aí a garagem ficou com 7 metros. E a parte da construção aqui vai ter 13 metros. Então vai ser 13 de comprimento por 6 de largura. Para nós começarmos a construir a casa. Eita, quase que não sai. Então o que eu faço? Derrubo o morro, pessoal. Pego a terra daqui, encho os baldes. Como esses baldes já estão cheios. E aqueles sacos também já estão cheios. E daí a gente leva tudo lá para cima. Para colocar na garagem, tá? Vou mostrar para vocês aqui a garagem. Vou dar uma subida rápida. Vocês podem ver que foi tudo feito no morro, né? E depois eu vou mexer com o cimento. Essa aqui é a Ágata, nossa cadelinha. Essa é a Nina, cão de guarda, cão de trabalho. Eu recentemente fui atacado por uma jararaca. Na ocasião, eu nunca trabalho aqui sem ter os meus cães do lado, sem meus animais de trabalho. Então, nessa ocasião, a Nina e a Ágata estavam presas. E a Nina é uma caçadora, mas o Chico, o gato, estava do lado e ele que me alertou da cobra. E graças a Deus, primeiramente, eu não fui atacado porque eu estava com o gato. Voltando, pessoal, ó. Primeira de saco de areia. Esses sacos aqui você pode pegar de graça em fábrica de pão, em padaria. Se algum cara for mais olho grande e for vender, vai ser baratinho. Eu uso para subir o barro e também para fazer uma primeira parede. E depois a segunda a gente faz com os pneus aqui, ó. Aí a minha garagem, ela vai ter 6 metros de largura, a minha casa, né? 5 metros de garagem. Lembrando, pessoal, que tem um detalhe. Aqui tem 4 metros, 1 metro para o corredor. E esse daqui tem 1 metro que é meu, dessa madeira para cá. Mas como esse é o terreno do meu pai, nós vamos fazer um muro dividido, tipo casa germinada. Daqui para cá o meu pai constrói a casa dele, daqui para cá eu construo a minha. Então até para economia, a gente vai construir um muro só aqui, ó. Aí depois que eu construir esse muro, vocês podem ver que ali já está dividido. Ó, tem um corte aqui, já dentro do meu terreno, de mais ou menos uns 40 a 50 centímetros. Vai ser construído um muro e depois a gente vai aterrar. Enquanto isso, ó, vocês podem ver os sacos de areia e os pneus, tá vendo? Por que eu fiz com saco de areia aqui? Porque depois o aterramento antes do muro vai ser com pneus. Eu vou enchendo os pneus de terra, fazendo o socamento e subindo. Então vocês já sabem que aqui dentro tem esse saco de areia. E eu coloco o saco nessa posição aqui, ó. Eu coloco o saco cheio pela metade. Eu encho um balde de tinta daqueles lá de areia, coloco dentro do saco, então o saco fica pela metade. Não fica ruim de carregar. E sobra uma parte que eu coloco virada para cá e encho ele de terra. Então, por exemplo, ó, o resto do saco está todo cheio de terra. O próprio peso da terra vai impedir que esses sacos caiam. Então serve de estrutura até eu construir o muro de arrimo. Lógico, pessoal, eu estou fazendo toda essa estrutura com os pneus e os sacos. Por quê? Para economizar em relação ao muro de arrimo. Como eu não estou com tanto dinheiro agora, o que eu faço? Eu faço essa estrutura com os sacos e com os pneus. Todos os pneus achados na rua, pegado em borracharia, tudo de graça. O dinheiro que eu ia gastar no muro de arrimo, eu vou construir 3 cômodos lá embaixo, a princípio para mim. O valor da construção dos 3 cômodos seria só o muro de arrimo, de tão caro que é o muro.
Então para mim isso é o mais interessante. Isso não isenta o fato de que mais para frente eu vou construir um muro de arrimo, tá? Mas até lá, ó, já deve ter uns 4 metros de altura aqui. De lá de baixo para cima deve ter cerca de 5 metros, ficou um pouco maior. Minha casa não vai ter 5 metros de altura, mas por consequência da medição ele ficou um pouquinho mais alto. Para quê? Como ali em cima tem uma descida, pessoal, quando for, agora não faz muita diferença, mas futuramente quando fizerem a rua aqui, que aqui é uma área de chácara, toda a água da chuva vai descer de lá de cima e vai escorregar e provavelmente poderia entrar na minha casa se ela não fosse um pouco elevada em relação ao nível da rua. Isso aqui são alguns pneus que também serão utilizados. E aqui, ó, então a minha garagem vai começar desse muro, dessa estaca onde vai ter um muro, para cá. Daqui para cá é do meu pai, ele fez um quartinho para guardar ferramentas. Então tem essa parte daqui que vai ser a garagem do meu pai, que ele fez um pouco menor do que a minha. Ele fez com 4 metros por 5 e a minha ficou 7 metros de comprimento por 6, porque o meu terreno ele é 1 metro mais largo, só que eu quis a garagem maior porque eu sou mecânico, então eu sempre vou ter mais de um carro na garagem, vou estar sempre fazendo alguma coisinha, então eu tenho essa opção. Aí como que eu faço, tá vendo, pessoal? Ó, saco cheio, deixo o pneu com essa distância de uns 20 centímetros e eu vou encher esse meio aqui, tá? Só que o que acontece? Conforme esse barro for socando e ele for empurrando, ele tem primeiro 30 centímetros antes de chegar no pneu, para poder o pneu começar a segurar o peso do morro. Então isso dá uma segurança enorme. Passou agora o começo do ano, em São Paulo choveu demais. E a estrutura ajudou bastante. E a chuva foi até boa, né? Porque conforme está chovendo, ele está já socando o barro. Então dá para ter uma noção de como vai ficar. Lembrando que fora desses pneus eu vou fazer um muro. Então quando os muros e a laje daqui estiver em cima, ninguém vai saber que tem pneu e saco aqui embaixo. Eles vão servir para estrutura, porque cada pneu desse tem uma lona de aço. Então você pensa que é uma mini coluninha. O barro vai sendo socado aqui por mim. A estrutura do pneu é como se fosse uma mini coluna. Ela tem lona de aço e tem essa borracha. Então eles vão segurando o barro para impedir desbarrancamento. Tá vendo? Então futuramente eu vou fazer o muro aqui por fora. O muro ele vai segurar qualquer contenção, mas os pneus já estão impedindo que a pressão do aterro que eu estou fazendo aqui empurre para lá. Então não estou gastando tanto dinheiro inicial com a estrutura do muro de arrimo, que seria mais caro do que a própria casa. Aí aqui tá as nossas garagens como estão ficando. Olha o gato Chico ali. Primeiramente a Deus que me deu a luz, mas graças ao Chico também, um animal de trabalho, a gente pegou para caçar alguns animais aqui. Ele me alertou da cobra, eu vi ele numa posição de caça e ele costuma ficar pegando sapo para brincar. Eu imaginei, esse gato vai pegar outro sapo. Quando eu iluminei, tinha uma jararaca de mais de 1 metro que veio para cima de mim numa agressividade enorme. Então graças a Deus eu tive a oportunidade de me libertar dessa cobra, dela não me atacar, mas foi por pouco. E o Chico fez uma grande diferença. Então, como a gente está em área de chácara, ó, muito mato, sempre que eu estou trabalhando aqui eu costumo ter animais ao meu lado. Entendeu? Animais eles são não só nossos companheiros, mas também são como ferramentas, eles servem para algum motivo, entendeu? Então a Nina ela é um cão de guarda muito bravo, embora ela esteja enroladinha ali, segura. A Agatha ela é Luluzinha, ela é um cãozinho de companhia. Mas o fato deles estarem aqui, ó, qualquer animal que aparecer, eles têm uma visão melhor do que a minha. E nós estamos aqui na parte de baixo. Vocês podem ver que só falta um pedacinho do morro. Futuramente, nas condições ideais, se eu for construir nessa casa esse projeto a longo prazo, a gente vai puxar uma laje de lá da frente, todinha até o final do terreno, e vamos construir uma casa. Então essa laje teria 20 metros de comprimento, que é o tamanho do terreno, 20 por 6. Mas até lá eu vou construir uma casa de 3 cômodos grandes lá atrás, lá embaixo. E eu estou em dúvida se eu vou fazer 3 cômodos grandes, como eu não tenho filhos com a minha esposa no momento, somos só nós dois, ou se nós vamos fazer 4 cômodos para futuramente ter um quarto extra. Mas a princípio vai ser essa casa. As paredes internas a gente não vai fazer com tanta estrutura, nós vamos fazer o quadrado, um cômodo bem grande, com exceção do banheiro, que vai ter uma alvenaria totalmente separada por ser o banheiro e por conter a caixa d'água em cima dele. Os cômodos vai ser dividido de maneira com drywall ou com gesso. Nós vamos usar a divisória de escritório com papel de parede. Nós vamos fazer um interior que possa ser removível para futuramente, se nós precisarmos, ter um quarto a mais, ou em último caso
nós podemos, depois que construir a casa em cima, fazer um salão embaixo, né? Como a gente trabalha com YouTube, como eu trabalho com mecânica, o cômodo de baixo que vai ser a nossa casa hoje pode ser futuramente uma oficina, alguma coisa do gênero, ou apenas, como diz a minha esposa, um salão de jogos, mas beleza. Então ali embaixo, pessoal, ó, falta só aquele pedacinho do morro. Do meu pé para baixo ficou com 6 metros, ficou bem alto. Mas eu não vou utilizar toda essa altura, né? Minha casa ela vai ter 3 metros de altura, um pouco mais do que o normal. E a garagem vai ficar um pouco acima do nível, tá? Era, a princípio, para eu ter feito como o do meu pai ali, que começou depois, ó. Ele deixou com mais ou menos 1 metro acima. Nunca, eu acredito que nem seja 6, deve ser 5 metros, mas beleza, ele deixou 1 metro acima. E o dele vai ficar um pouco mais rente. O meu, quando eu comecei a cavar pelo terreno do lado, que é o da minha irmã. O que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, o desnível ficou bem alto, mas aí eu não quis mais parar. Aí eu vou ficar com a minha casa um pouquinho baixa, mas quando eu passar a laje vai ficar indiferente. A diferença é que o cômodo embaixo vai ficar com uns 4 metros mais ou menos de altura. Sendo que futuramente ele não vai ser uma casa, tá? A casa inicial vai ficar com 3 metros, não vai ficar tão alta. Porque ela vai ser feita com telhas. Não vou passar uma laje nessa casa a princípio, porque, como eu disse pra vocês, futuramente quando eu passar a laje da altura da garagem pra lá, aí eu não vou precisar ter 2 lajes em cima da outra, né? Então, pessoal, deixando aqui essas dicas para você. Deixem suas dúvidas no canal, se inscrevam, compartilhem, que logo logo teremos mais vídeos dando uma amostra aqui para vocês do horizonte. Valeu, galera.